Boa noite, investigador do dólar. Como é que você está? Espero que você tenha tido um dia excelente de trades. Apesar desse dia difícil com os trades, eu espero que você tenha tido um bom dia. Tá certo? Aqui, Dr. Domingues, nós que somos investigadores do dólar, pois nós analisamos todos os pistas que o dólar deixa nesse crime imperfeito. Perfeito para aqueles que perdem dinheiro na bolsa, para nós que sabemos analisar todos eles, todos esses passos, todas essas pistas que o dólar deixa. Crime imperfeito. Nós deciframos. Como foi o dia de hoje, eu espero que você tenha visto a nossa aula de ontem, a nossa análise baseada em cálculos, uma análise quantitativa, que visa aqui indicar pontos interessantes de trades para nós. Como foi hoje, tá certo? Vamos lá para o gráfico? Olha só, o dólar já nasce perdendo todas as mínimas que ontem a gente deixou indicado, sugerido, tá certo? Ele sai da primeira mínima e vem até a segunda mínima, perde a volatilidade. Foi, assim, o melhor trade do dia, tá certo? O melhor trade do dia foi esse aqui, ó, que deu 25 pontos, tá certo? Depois poderia ter pego a volta, mas ele ficou muito tempo aqui nessa zona, nesse order block, não perde, não ganha. E quando ele ganha, ele foi fazer só uma máxima, andou, passeou, até que depois das 3h30, das 3 horas, o dólar dá assim uma arrancada bem forte de 20 pontos até o alvo, que era o alvo da nossa abertura, assim, por nós exposto. Tudo bem? Bom, mas então, nesse dia difícil, com pouca volatilidade, tudo bem? Como a gente tinha falado ontem, apesar do PMI que saiu hoje, uma parcela dele, nós vimos que os dados nos levaram a pouquíssimos trades, tá certo? Mas então, como o dólar tá? Como o dólar vai dormir? Os DIs estão todos negativos, então taxa de juros negativa hoje, tá certo? Fechamento do 49,37, o ajuste no 34, então na região aqui que ele brigou bastante para romper, tá certo? O dólar vai dormir com uma variação negativa, o dólar cheio de menos 0,45, e o mini dólar vai dormir também em menos 0,41. Porém, o saldo é comprado, tá certo? O saldo comprado, o dólar cheio está nos 1.548.000 e o mini dólar em 3.277.000, um pouquinho mais do que isso, tá certo? O que isso quer dizer? O que nos leva a essa interpretação? Todos esses dados nos dão quais indícios? Já a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, eu chamo ele, o editor. Vai lá, editor, manda a vinheta. Investigação, análise, operacional. Você só encontra no Ciência do Trading. Beleza, editor? Vamos lá então. Vamos agora falar do que o dólar pode fazer amanhã. As análises, o que pode acontecer, das pistas que o dólar deixou para nós no dia de hoje. Primeiro sobre as notícias. Já às 8h30 nós teremos notícias, certo? Teremos notícia do Brasil, investimento estrangeiro no mês de dezembro e a confiança do consumidor janeiro. Então, muito atento que antes do pregão já pode ter uma movimentação, tá certo? Então, veja dados internacionais, dados internos, para você já estar bem a par do que pode acontecer já na abertura, tá certo? Depois, às 10h30, nós teremos também encomendas e bens duráveis nos Estados Unidos, o PIB e o crescimento trimestral parcial do PIB preliminar dos Estados Unidos. Então, amanhã, alguns drives vão com certeza mexer com o câmbio, tá? Fique muito esperto com isso, tenha os seus operacionais muito bem definidos. Se não tem muita experiência, não opere na hora das notícias, mas entenda que essas notícias mexem com o mercado, tudo bem? Então, o que o dólar deixou para nós hoje? Ele deixou para nós, segundo a sugestão dos nossos cálculos, 4 order blocks, certo?
2 que são alvos da compra, da pernada, da possível pernada de compra que o dólar possa fazer, e 2 da possível pernada de venda que o dólar pode fazer. Hoje eu vou começar falando das volatilidades. Olha, a volatilidade positiva, calculada máxima que eu calculo, ela vem até o 4,969, tá certo? E a mínima vem do 4,902, a negativa, né? Tá certo? Algo importante amanhã a ser observado é o ajuste. Preste atenção nesse número, 4,934. Por quê? Porque o ajuste de ontem, ele não foi alcançado no dia de hoje, que está onde? No 57, tá certo? Por isso que eu coloco essa região, tá certo? Foi uma dos indicadores que nos caracterizaram essa região desse order block, tudo bem? Bom, então, tomando o ajuste como pressuposto para as nossas análises de hoje, nós podemos ter uma primeira pernada de alta já no 43, um alvo semanal que o dólar deixa para a gente. Se ele vier, pode fazer uma primeira. Tem um alvo importante para os players aqui no 49 e ele tem uma falha, uma trava de taxa que ele deixou aqui, certo? No dia de ontem, certo? E tem o alvo do dia. Nos nossos estudos, há alguns pontos importantes para os big players, certo? E esse é um deles, o 57, como está hoje, tá certo? Então, uma possível pernada de alta, o dólar pode vir aqui, tem grande probabilidade de vir a tocar essa região, tá certo? Se ele perder, então, Dr. Domingos, o que acontece? Ele pode ir lá no final da volatilidade, certo? Muito cuidado com essa movimentação. Por quê? Porque o alvo dos comprados está muito próximo. Então, essa região do order block termina no 4,980 e o alvo está no 93, o primeiro alvo dos comprados, tá certo? Sugiro você a olhar o Times and Trades diário de comprados e vendidos e observar o que eu estou falando, tá certo? Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato, a gente consegue conversar, tudo bem? O segundo alvo está um pouco mais longe, né? Dos comprados, no 5,013, tá certo? Mas, numa pernada de alta, esse 4,993 é um alvo factível, tudo bem? Os nossos estudos sugerem que o alvo do dia vai ser o drive, tá certo? Vai ser o drive. Então, para baixo, Dr. Domingos, o que a gente faz? Então, nós temos o ajuste e a trava da taxa aqui no 28, no 29,5, certo? Nós temos a trava da taxa, o preço médio do dia de hoje, morreu aqui, né? Tá certo? E o primeiro alvo dos vendidos está dentro desse order block, que vai do 27, né, até o 19, tá certo? Sendo então, os nossos dados quantitativos sugerem que a perda dessa região do ajuste e da trava leva nessa região aqui. Até a própria trava da taxa pode ser um alvo já no início, perdendo o ajuste. Mas muito cuidado em operar entre a trava da taxa e o ajuste. Se você já me acompanha, você sabe que muitas vezes, quando eles estão muito pertinho, eu sugiro que tenhamos muito cuidado, porque ele pode ficar batendo, como fez hoje, tá certo? Tá? Nas duas falhas da trava de taxa que ele ficou batendo para cima num canal. Topo fundo, até que ele resolveu no final do dia andar. Tá certo? Mas perdendo isso, então o nosso alvo seria no 16, perdendo isso, nós podemos vir buscar esse final da volatilidade. E o interessante é que o final da volatilidade é o segundo alvo que foi atingido hoje também, dos vendidos. Tá certo? Muito cuidado amanhã, tá certo? Cuidado, coloque o seu operacional, tenha paciência, opere
amanhã nas extremidades, tá certo? Use o ajuste é um ponto importantíssimo para nós, para definirmos o tipo de trade que a gente vai fazer, tá certo? A indicação dos nossos cálculos, né, os gráficos, indicam que vai ter uma leve, sugerem uma possível busca por esse alvo dos 58, tá certo? Mas isso não é definitivo para o dia inteiro, tá bom? Então, para você que está comigo até agora, eu quero pedir mais uma vez, deixa o joinha, compartilhe isso com as pessoas que possam gostar e se apaixonar por esse mercado. E siga-nos no Instagram, @ciência do trading, tá certo? Um grande abraço, Deus te abençoe, tchau, tchau! Investigação, análise, operacional. Você só encontra no Ciência do Trading.